Livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6. E hoje nós vamos falar um pouco sobre maldição hereditária. Eita, meu Deus. Quantos aqui já ouviram falar em maldição hereditária? Quantos aqui sentem que precisam aprender mais sobre maldição hereditária? Ok, glória a Deus. Já vamos marcar a conferência em nome de Jesus. Mas hoje eu quero abordar um traço, uma faceta específica de maldição hereditária e também de bênção hereditária. Porque embora a maldição seja a realidade, não podemos esquecer que o nosso Deus é um Deus de bênção, amém? Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6 diz assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que interessante, o versículo 5, ele fala sobre uma maldição que Deus permite até a quarta geração. O versículo 6 fala sobre uma bênção que vai até 1000 gerações. E, na verdade, esse termo 1000 e até a conotação 4 e 1000 não quer dizer necessariamente que é um número exato. Mas a ideia aqui é Deus falar da disparidade, da maldição e da bênção. Quando nós falamos de maldição hereditária, existem vários aspectos disso: sociais, culturais, políticos, espirituais e emocionais. O espiritual normalmente é o mais abordado no sentido de seres espirituais. Talvez alguém aqui tenha um testemunho que vai dizer assim: Tiago, na minha família há uma herança espiritual onde desde os meus avós ou bisavós ou antigas gerações, a minha família sempre consagra um bebê a determinado Deus, a determinado ser espiritual, a determinada entidade. Ou mesmo sem você saber que existem esses seres, ou quais seres são, muitas vezes você identifica padrões de comportamento na sua família. Tiago, na minha família, essa área aqui, todo mundo está danificado. Na minha família sempre dá errado assim, 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 nessa área específica. E sim, as questões espirituais, elas precisam ser estudadas, trabalhadas, evidenciadas, mas não é o caso nessa noite. E, na verdade, as questões espirituais, por assim dizer, na verdade, de seres espirituais, elas são a parte mais fácil de lidar em termos de maldição hereditária. Porque um demônio você expulsa. Mas a parte emocional não tem como você expulsar. Não tem como você dizer, olha, tristeza, saia daí em nome de Jesus. Na verdade, a parte emocional, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser processada. E por passar por um processo, muitas vezes a gente não entende. Inclusive, muitas coisas que dão errado na nossa vida são da nossa responsabilidade. Mas a gente coloca a culpa num capeta, num demônio, porque é mais fácil culpá-lo do que assumir a nossa responsabilidade. É o famoso exemplo do cara que trai a esposa, trata mal ela, causa confusão em casa o tempo inteiro. Até que de repente, né? Tipo, do nada, irmão Tiago, do nada minha esposa acordou hoje, saiu de casa, falou que não volta mais. Ora por mim? Oro sim, meu irmão. Mas não vai adiantar eu orar por você, impor as mãos sobre a sua cabeça, e você dizer assim que o diabo está se levantando contra o seu lar, sendo que há uma responsabilidade de cultivo no relacionamento. Quem está entendendo? Então, essa parte emocional, ela é muito desprezada. Quando você despreza uma parte que é importante no processo, você vai ficar constantemente batendo cabeça nele. Você vai fazer campanha de 7 dias, vai orar, vai jejuar, vai para a conferência, vai colocar óleo ungido, vai fazer acontecer e aquilo não vai se resolver na sua vida. Por quê? Porque determinadas coisas não são necessariamente culpa de demônios. São questões que nós resolvemos com transformação, com mudança de vida. Deus, mais do que um solucionador de problemas, Ele é um solucionador de pessoas. Quem está aqui comigo? Então, todos nós, com certeza, temos traumas. Todo mundo aqui tem trauma. Se eu fizer a pergunta aqui, quantos têm traumas, todo mundo levantaria a mão. Talvez todo mundo, ou quase todo mundo,
tem um trauma que não consegue verbalizar em público. Por quê, Tiago? Porque muitas vezes aquilo que não está 100% tratado, nem sempre você se sente confortável para abrir, para comentar, porque aquilo desperta coisas em você, dá gatilhos em você, que você quer evitar. Então você guarda, você rejeita, você vai escanteando na sua alma. Só que traumas, é preciso entender o funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro. E o trauma, ele necessariamente não está ali para te prejudicar. Ele, na verdade, está ali para te ajudar. O trauma é uma memória que tem um propósito. Quando você passa por uma situação ruim, o teu cérebro registra aquela memória. E quando você lida com uma situação parecida no futuro, o teu cérebro ativa o chamado gatilho, que a gente chama de gatilho, o trauma. Por quê? Porque o teu cérebro vai dizer assim para você: fique atento, porque isso já te prejudicou ontem, pode te prejudicar hoje também. Então, por exemplo, se alguém te machucou profundamente, se alguém te fez mal, se alguém te abusou, isso não está resolvido dentro de você, talvez você está num lugar, você está em paz, você está alegre, está feliz, está sorrindo, de repente chega a mensagem no WhatsApp: fulano está aí. Mudou tudo dentro de você. A mesma música está tocando, é o mesmo ambiente, mas agora o cenário mudou dentro de você. Você está alerta, alguns ficam abatidos, ficam mais observadores. Por quê? O trauma, que é essa memória com propósito, está te preparando para um encontro com alguém que mexe profundamente contigo. Então, trauma não é necessariamente ruim, mas, mesmo não sendo ruim, quando nós fazemos uma má gestão dos nossos traumas, aquilo começa a gerar danos e bloqueios em nossa vida, e sem resolver esses danos, esses bloqueios, você não consegue experimentar o que Deus preparou para você. Existe o chamado QI, que é o coeficiente de inteligência, que basicamente é você fazer uma conta em matemática, saber geografia, história, português. E dizem, inclusive, que o QI médio do brasileiro está em 83, né? Rapaz, que luta, viu? Peleja. Mas existe também o QE, que na verdade seria uma inteligência emocional. E existe a inteligência espiritual. Esse termo eu que estou inventando aqui, não tem na ciência, mas a inteligência espiritual é você saber o que fazer espiritualmente. Ou seja, se hoje fosse uma pregação de discernimento de espíritos, eu te daria aqui alguns conselhos para você entender um espírito que está por trás de uma pessoa, de uma ideia ou de um acontecimento. E você começa a desenvolver discernimento de espírito. Então esse discernimento pode vir por uma revelação sobrenatural ou pela tua experiência na palavra. Isso é inteligência espiritual. Só que a inteligência espiritual, ela não substitui a inteligência emocional. Lá na carta do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro vai dar um conselho aos maridos dizendo o seguinte: maridos, amem as suas mulheres, cuidem das suas mulheres, honrem as suas mulheres, para que as suas orações não sejam impedidas de subir. Ou seja, quando você não lava o prato para sua esposa, olha as irmãs, já começa a luta, né? Quando você não empresta o cartão de crédito para ela, rapaz, irmã, na hora de dar glória, vocês não dão glória para ficar perdendo a bênção aí. Quando você não cuida bem da sua esposa, algo que passa longe de espiritualidade, em tese, Pedro vai dizer: a tua oração não sobe, entende? Então não adianta você dar 7 voltas na tua casa, colocar sal, derramar óleo ungido, jejuar, bradar, cantar. Não, Tiago, tem aquela música assim que quebra cadeias, que quebra maldições. Meu irmão, se você não perdoar a sua esposa e não cuidar dela, a tua oração não vai subir. Não sou eu que estou dizendo, não, apóstolo Pedro. Então a inteligência emocional, ela também é profundamente espiritual. Agora, Tiago, o que é que tem a ver trauma com maldição hereditária? Porque o trauma é meu, mas a maldição hereditária veio de alguém para mim. Aí entra agora o que eu quero comunicar com vocês, que é uma palavrinha chamada epigenética. Eu sei que eu estou dando muitas informações aqui, mas vocês estão entendendo? Está todo mundo na mesma página aqui? Tem uma palavrinha chamada epigenética. O que é epigenética? A epigenética estuda a expressão do seu DNA, tá? Então, todo mundo tem no seu DNA algumas propensões. Se você, por exemplo, já teve
episódios de câncer na família, é muito fácil, em episódios de câncer, descobrir isso. Que no seu sangue existe uma propensão para ter câncer, ou para ter diabetes, uma propensão para pressão alta, para pressão baixa. São propensões, possibilidades, que estão ali adormecidas no seu DNA. Tiago, o que é que vai despertar essas propensões? As situações que você vive, ou inclusive situações que os seus antepassados viveram. Então a epigenética vai tratar da expressão do seu DNA. E pasmem vocês, os traumas que os nossos antepassados viveram ficam registrados dentro do nosso DNA. Tem 3 pesquisas que eu quero passar rapidamente para vocês. A primeira delas foi feita depois do final da Guerra Civil Norte-Americana. E começaram a estudar essa área, epigenética, e fizeram alguns estudos com os soldados que lutaram na Guerra Civil Norte-Americana, soldados que ficaram como prisioneiros de guerra e soldados que não ficaram como prisioneiros. E fizeram também os estudos nos seus filhos. O que é que se descobriu? Que soldados que foram prisioneiros de guerra, os seus filhos tiveram muito mais propensão a diversas doenças. Tem coisas que eu até anotei aqui, por exemplo, filhos de prisioneiros de guerra, da Guerra Civil nos Estados Unidos, apresentaram 11 vezes mais mortalidade e maior propensão a doenças graves e hemorragia cerebral. Aí talvez alguém diga assim, não, Tiago, é porque o cara voltou da guerra traumatizado para casa e traumatizou o filho. Não. Às vezes, foram filhos que nem tiveram necessariamente convivência com o pai, mas por carregarem aquela genética, estava ali naquele filho a propensão para determinadas coisas. Eu estou falando de 1864. Mas em 2015, fizeram basicamente a mesma análise com descendentes do Holocausto da Segunda Guerra. E descobriram exatamente a mesma coisa. Eu tenho números aqui para te falar, mas para a gente adiantar, basicamente, as pessoas que são filhas, são descendentes de pessoas que passaram pelo Holocausto, que foi uma das piores experiências da história da humanidade, elas tinham também muito mais propensão a estresse, ao cortisol e uma série de processos químicos no seu corpo. Eu vou te passar uma terceira experiência que é bastante interessante. Essa foi feita com camundongos. Pegaram alguns camundongos, laboratório, e começaram a borrifar para eles cheiro de flor de cerejeira. E a experiência era o seguinte: o cientista borrifava cheiro de flor de cerejeira e dava um choquinho no camundongo. Aí ficava nesse processo. Borrifava o cheiro da flor, dava um choquinho no camundongo. Borrifava o cheiro da flor, dava um choquinho no camundongo. Olha o que descobriram. Que nos filhos do camundongo, veja só, experiência com o camundongo pai. Fizeram experiência com os filhos deles, os filhotes. E descobriram que nos filhotes havia uma quantidade maior de neurônios para identificar o cheiro da flor de cerejeira. Porque basicamente, quimicamente, é como se o pai estivesse, poeticamente aqui falando, tá gente? Através da sua expressão genética, avisando para o seu filho, cuidado com esse cheiro, porque ele vai te dar choque. Então o filhote, mesmo sem tomar o choque, quando ele sentia o cheiro da flor da cerejeira, além de ter mais neurônios no cérebro dele para identificar aquilo, ele também tinha uma descarga maior de hormônios relacionados ao estresse. Eu poderia passar a noite toda falando uma série de estudos para vocês, mas é importante você saber que até a ciência já mostra que essa realidade espiritual evidenciada na Bíblia é uma realidade. Os traumas dos nossos antepassados, eles são gerados em nós, eles são passados para nós, e muitas vezes nós não temos condição de lidar com isso. Agora tem uma questão que eu quero falar com você. Muitos dos nossos traumas estão relacionados ao medo. Eu sei que nem todo trauma é negativo, mas muitos dos nossos traumas estão relacionados ao medo. Porque o medo é um aviso de sobrevivência. O medo é um alerta que o teu corpo libera para você, que vai liberar ali instintos de luta ou de fuga, para você ficar ligado, porque algo perigoso vai acontecer. Mas a Bíblia diz em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Existem medos que estão guardados dentro de nós tão profundamente que a gente até acha que não tem.
E a situação desperta em nós esse sentimento que outrora estava escondido ali. Você faz jiu-jitsu? Você luta campeonato de jiu-jitsu? A experiência da luta e da competição não prepara o teu espírito para muitas outras coisas na vida? Olha que interessante. Temos aqui um atleta, competidor de jiu-jitsu. Ele experimenta o combate no tatame. Esportivo. Ninguém ali vai matar ele, vai destruir ele, vai acabar com a família dele, não. Mas ele lida com sentimentos ali que o prepara para lidar com muitas outras coisas na vida. Aí tem o chamado jiu-jitsu lifestyle, né? Onde a arte suave, aquela arte marcial, ela te ensina a lidar com muitas outras coisas na vida. É muito interessante que várias pesquisas falam que atletas costumam ter um domínio próprio apurado para todas as coisas da vida. Porque ele passou a vida inteira dele sendo disciplinado para uma tarefa, para uma lição. E então, de repente, ele começa a colocar aquela disciplina em prática em todas as áreas da vida dele. Mas tem aqueles que, infelizmente, não aprendem. Por exemplo, um atleta que comete excessos em vícios e promiscuidades. Tiago, por quê? Porque aquele cara pensa o seguinte, imagine, um garoto de 17, 18 anos, recebe um contrato milionário, fica famoso, de repente ele se torna o garoto mais bonito do Brasil, todas as mulheres querem ele, e ele fica ali diante de uma situação onde sofre uma pesada crítica. Ele jogou 10 partidas bem, mas aquela que ele jogou mal, incendiaram a rede social dele, falando assim, você não presta, você é um perna de pau, você é isso, você é aquilo outro. Inconscientemente ele calcula o seguinte, espera aí, eu estou pagando um preço e não estou colhendo fruto. Então eu vou para os vícios e para a promiscuidade para compensar o que o meu esforço não está me dando. É o que os nutricionistas falam de comer emoções. O que é comer emoções? Não é que você come alegria, tristeza, mas você está descompensado emocionalmente e você desconta na comida. Olha como tudo isso afeta os teus relacionamentos, afeta a tua vida com Deus, afeta a tua espiritualidade por completo. E são coisas que muitas vezes nós não temos noção. Nós achamos que cabe apenas a um consultório terapêutico, mas Deus está disposto a nos resolver. É por isso que quando diz em 1 João que o verdadeiro amor lança fora todo medo, a Bíblia não diz que o medo vai sair de você e você nunca mais vai sentir ele. Afinal de contas, você precisa ter medo para sobreviver. Mas quando a Bíblia fala o verdadeiro amor lança fora todo medo, a Bíblia está dizendo que o amor de Deus faz você trazer o seu medo para fora e encará-lo, porque só encarando o seu medo você consegue vencê-lo. Tem algum psicólogo, psicanalista aqui? Não tem nenhum psicólogo, psicanalista aqui? Cadê? Ué? Ah lá, glória a Deus, Felipe. Cadê? Esté não veio para o culto não, né? Misericórdia. Brincadeira. É Felipe terapeuta ali, olha só. Ele vai saber aqui mais do que eu. Ó. Quando você tem um medo, uma das partes, uma das etapas do processo de vencer aquele medo, é ter contato com o que você tem medo. Estou falando a verdade ou estou mentindo? Olha lá. Confirmando lá. Ó. Cadê? Como é? Ih, eu esqueci o nome de... Cadê, Rômulo? Bota a câmera ali em Felipe. Não vai, não. Gente, todo mundo que quer se libertar do medo passa por um processo onde, em um determinado momento, ele precisa enfrentar o seu medo. Quando a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, basicamente Deus está dizendo assim, a partir de hoje, você vai enfrentar o seu medo, porque eu vou contigo. É como uma criança que sofreu um bullying pesado na escola, ela está temerosa, ela está com medo, ela está assustada, mas o pai dele, o pai dela fala assim, amanhã eu vou com você na escola, e a gente vai resolver isso. Tem alguém que é mais forte que você, tem alguém que vai com você, que vai te empoderar para você enfrentar esses medos à luz da palavra de Deus. E sabe qual é uma boa arma para enfrentar o medo? É a fé. A gente acha que vencer o medo é o medo deixar de existir. Na verdade, vencer o medo tem mais a ver com superar o medo. É você ter um carro, estar andando na estrada, e nessa estrada ter um quebra-mola.
Você não fica, oh meu Deus, tira esse quebra-mola da minha frente. Não, você passa pelo quebra-mola. Você ajusta a velocidade, diminui a marcha, passa pelo quebra-mola e vai. E quando você enfrenta o seu medo, você percebe que, na verdade, na sua mente, ele é muito maior do que realmente é. Só que, mesmo sendo maior na sua mente, o teu Deus é maior do que o medo que você tem. O teu Deus é maior do que o trauma que você tem. Mas, Tiago, então, se os traumas dos meus antepassados estão impregnados em meu DNA, eu nunca conseguirei me libertar deles? A Bíblia fala em João capítulo 3, que havia um mestre da lei chamado Nicodemos, e Nicodemos fazia parte da elite religiosa de Israel. A elite religiosa que perseguia Jesus. Só que Nicodemos, ele começou a perceber que Jesus era de fato o Messias. Então, basicamente, ele faz parte de um grupo que persegue Jesus, mas ele percebeu que Jesus era Deus. Aí ele vai se encontrar com Jesus tarde da noite, né? Escondidão. E aí chega para Jesus e fala assim, João capítulo 3, Jesus, mestre, eu sei que tu és o Messias, porque só sendo o Messias para fazer o que você faz. Aí Jesus começa a ter uma conversa muito louca com Nicodemos. Ele fala assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Porque, na verdade, a gente não precisa só ter informação de Jesus. A gente tem que ter relacionamento com Jesus. Jesus fala, para você experimentar desse reino que eu estou trazendo, você tem que nascer de novo. E aí Nicodemos fala assim, mas como eu vou nascer de novo? Vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E talvez essa pergunta é a pergunta que qualquer um de nós faria. E Nicodemos tem uma apagação, né? Se eu fosse perguntar para Jesus numa mentoria online, eu criaria um fake lá, Nicodemos, para não tomar apagação. Fake Nicodemos, Jesus, eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe? Porque Jesus fala assim para Nicodemos, olha, tu és mestre em Israel e não consegue perceber essa coisa. Aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte comigo. Só tem uma forma de anular os traumas que você tem. Seria se você nascesse de novo. E na verdade a proposta de Jesus é exatamente essa, que você nasça de novo. Porque quando nós nascemos de novo, nós agora recebemos uma nova identidade em Cristo. Mas quando você vem aqui à frente, levanta a sua mão, quando você faz uma aliança com Jesus, quando você fala, a partir de hoje eu sou filho de Deus, eu fiz uma aliança com Jesus, me resolvi com o Senhor, os teus traumas não somem de você. Os teus medos não somem de você. Então o que é que acontece? Você agora recebe uma habilitação para lidar com o seu medo. Você recebe uma habilitação para lidar com o seu trauma. Você recebe uma habilitação para enfrentar aquilo que outrora você fugia. Eu sei que nesse exato momento, tem pessoas que estão aqui, pessoas que estão no online, que têm medos tão terríveis que não têm coragem de falar numa rede social, nem com um perfil fake. Tem pessoas nesse momento me ouvindo que têm traumas tão terríveis, que a sua vida está paralisada exatamente por causa desses traumas. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão completamente bloqueadas por algo que aconteceu com ele, com ela, que talvez você nem tenha culpa, porque aconteceu na sua infância, o seu pai não cuidou de você como deveria, a sua mãe não cuidou de você como deveria, uma pessoa que você amou e você se entregou, te feriu, te traiu, te abandonou, e aquilo gerou um bloqueio muito forte em você, porque você não quer sentir aquela dor novamente, mas essa dor permanece aí dentro. Só há um que consegue ressignificar essa dor, e ele está aqui nessa noite. Agora, mesmo sabendo disso, é muito difícil mudar. Sabe por que é difícil mudar? E aqui eu já vou caminhar para o fim da mensagem. O nosso cérebro, ele gasta cerca de 20% de toda a energia total do nosso corpo. Então, toda vez agora que você for bater um prato de feijão, você vai olhar para esse prato e vai dizer, 20% é para o meu cérebro. Embora o teu cérebro tenha 2% da sua massa corporal, ele gasta 20% do seu corpo, da energia do seu corpo. Então, o teu cérebro está sempre num modo de sobrevivência. A sobrevivência envolve calcular a energia e não deixar você gastar muita energia. Então, opa, você está gastando muita energia, vou lançar aqui entre aspas, tá, gente? Um sentimento de cansaço, para ver se ele para. Porque se ele gastar energia demais, pode ser que ele precise dessa energia para lutar ou fugir e não vai ter. Então, por exemplo, quando você não tem o costume de ler, que você pega um livro para ler,
começa a dar dor de cabeça, começa a dar sono. Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Ah, Tiago, estou com dificuldade de dormir. Pega a Bíblia para ler, você sente o sono na hora. Se você não tiver costume de ler a Bíblia. Ah, Tiago, porque eu gosto de audiobook. Porque você não presta atenção. Se você começar a prestar atenção, você vai dormir. Porque basicamente o teu cérebro vai começar a dizer, olha, você está fazendo um esforço que você não é acostumado. Então eu vou começar a lançar sinais para você de cansaço, de dificuldade, dor de cabeça. Aí tem gente que manda mensagem para mim assim, irmão Tiago, o diabo está se levantando contra a minha vida, porque toda vez que eu vou ler a Bíblia, vem uma dor de cabeça pesada. Eu já olho assim, mas não está acostumado a ler. É uma pessoa que não lê. O brasileiro, não é Bíblia só não, gente. O brasileiro, de modo geral, não gosta de ler. Não tem o costume de ler. Eu estou te dando um exemplo. Então, todas as vezes que você vai fazer algo novo, o teu cérebro tem que gastar mais energia, porque você não está acostumado. E por gastar mais energia, você fica desconfortável. É como se o teu cérebro construísse sempre estradas neurais, onde você já está acostumado a caminhar por aquelas estradas. É por isso, vou falar até baixo aqui, só entre mim e vocês. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de sair de relacionamento abusivo. Estou mentindo? Porque mesmo o relacionamento sendo abusivo, pesado, correndo o risco de morte, a pessoa está acostumada. E toda vez que você vai tentar algo novo, uma atividade nova, uma experiência nova, uma coisa nova, normalmente, se você vai fazer pela primeira vez, você não é bom naquilo. Se você não é bom naquilo, você vai errar, você vai falhar, você vai cair. E quando você falha, o teu cérebro vai dizer, está vendo aí? Eu te avisei para você não ir por esse caminho novo, volte para o velho caminho. É por isso que é tão difícil largar os vícios. O que é um vício? Nada mais é do que um hábito que faz mal. Então você está habituado a algo. Quando você vai fazer algo diferente, o teu cérebro está constantemente dizendo, volte para o velho caminho, volte para o velho caminho, volte para o velho caminho, volte para o velho caminho. É por isso que você sabe da verdade, mas não consegue mudar, até o teu cérebro luta contra o teu coração. Mas em João capítulo 14, versículo 6, aleluia, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando você vai para Jesus, quando você coloca as práticas da palavra de Deus, quando você coloca a palavra de Deus em prática, quando você coloca os princípios de Deus em prática, as suas crenças automáticas começam a dizer, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, porque você está agora num novo padrão e o teu cérebro está gastando muito mais energia. Então ele está constantemente dizendo, volta para a prática antiga, volta para a prática antiga. Volta para a prática antiga, mas eu quero ler com vocês um texto, e a gente vai encerrar com esse texto. Inclusive o Ministério de Louvor, se quiser subir, já pode chegar. Abram a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 20. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Na verdade, vamos do versículo 15. Hebreus 10, versículo 15 em diante. Porque diz assim, NVT, e o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade. Pois diz, esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Atenção, atenção. Essa aqui não é uma palavra apenas para você ouvir. É uma palavra para você receber. Eu vou repetir novamente. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz, esta é a nova aliança que farei com o meu povo, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente.
E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no Santo dos Santos. Por sua morte, Jesus abriu um novo e vivo caminho através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo foi lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Maldições do passado, palavras do passado, consagrações do passado, tudo isso foi passado a limpo pelo sangue de Jesus. Velhos caminhos do seu cérebro, velhas estradas neurais, velhos caminhos que te fazem mal, mas que você está acostumado. Hoje, a palavra de Deus está dizendo que Jesus Cristo trilha para nós um novo e vivo caminho. A novidade de vida, a quebra de maldição, a quebra de sentença negativa. A condenação já foi paga pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Nós podemos ter vida nova e não há inferno, não há demônio, não há capeta, não há palavra negativa, não há nada que prevaleça diante da palavra de Deus. O mesmo Deus que disse: eu amaldiçoo até a 4ª geração, mas se você crê em mim, se você me obedecer, se você andar nos meus caminhos, eu vou te abençoar até a 1000ª geração. A palavra do seu pai, a palavra da sua mãe, a palavra do teu ex, a palavra do teu atual, a palavra do teu filho podem estar no teu coração, mas debaixo de todas essas palavras existe a palavra daquele que vive e reina para todo sempre. Existe a palavra daquele que te conhece mais do que todos eles. Existe a palavra daquele que te criou. Se coloque de pé nesse lugar. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a apresentar o teu coração diante de Deus, com os olhos fechados, porque certamente existem muitas e muitas coisas que ninguém sabe a não ser você e o seu Deus. Existem medos que estão aí dentro, que o Senhor Deus não apenas sabe o medo, mas Ele sabe como entrou aí, e Ele sabe como vai sair daí. Existe um Deus que escreveu os seus dias antes mesmo de você nascer. Provavelmente você tem uma escritura num cartório com o seu nome dizendo o dia e a data em que você nasceu, ou minimamente o dia e a data em que você foi registrado. Mas antes mesmo de Deus criar os céus e a terra, Ele já havia planejado você. Ele conhece todos os desajustes que estão aí. E talvez você diga: Tiago, tem tal coisa que está aqui e não deveria estar aqui dentro. Coisas que eu peguei do meu pai, coisas que eu peguei da minha mãe, coisas que eu peguei por questões de ambiente que eu vivi. Existem feridas que estão aqui dentro, estão abertas. E essas são as piores, porque a hemorragia interna faz você sangrar e morrer sem você nem perceber. Hemorragias internas na alma. O Senhor Deus pode curar a sua vida. Ainda de olhos fechados, deixa eu ministrar sobre você. Nós falamos aqui sobre epigenética, falamos sobre expressão do DNA, falamos sobre maldições e coisas negativas. Mas sabe de uma boa notícia? É que a ciência também diz que as coisas boas também ficam gravadas no seu DNA. E as coisas que você resolve
também ficam guardadas no seu DNA. Você pode ter vindo de uma geração onde teu bisavô, teu avô, teu pai tiveram o mesmo problema e passaram para você. Mas se você resolver, então o ciclo vicioso vai se transformar num ciclo virtuoso. É a palavra de Deus que diz, é a ciência que já comprova. Esta é uma noite de esperança, porque aqui está um Deus que pode verdadeiramente mudar a sua história. Oh, Senhor Deus! De todas as provas que eu já passei, Aleluia! é bem difícil, Senhor, às vezes ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Levante a sua mão e a sua voz nessa noite, cante isso. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Exceto que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sei que essa é uma palavra que vai ruminar no seu coração e na sua alma durante toda a sua vida. Você vai precisar pensar e relembrar dela em alguns momentos. Eu sei que houveram muitas informações e algumas coisas você ainda está processando, mas de modo simples, o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ainda tem interesse em investir na sua história, que Ele ainda tem interesse em consertar a sua vida, que Ele ainda tem interesse em transformar o seu destino. Então, antes de orar para a gente terminar esse culto, eu gostaria de fazer um convite para aquele que quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite. E se você deseja fazer uma aliança com Jesus nessa noite, faça um sinal com a sua mão onde você está e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que gostaria? Faça um sinal bem alto com sua mão para que eu consiga ver. Tem alguém? Alguém aqui? Aqui? Você? Glória a Deus, temos uma vida aqui à frente. Glória a Jesus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Oh, glória a Deus. Tem mais alguém que quer fazer essa aliança com Jesus? Tem alguém ali, tem alguém ali, tem outro alguém ali. Glória a Deus por isso. Você pode celebrar o Senhor Jesus. Você pode celebrar o Senhor Jesus. Aleluia! Tem mais alguém aqui nesse lugar? Se tiver mais alguém, faça um sinal com sua mão. Precisamos já terminar o culto, não há tempo. Tem mais alguém? Mais alguém? Mais uma pessoa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todos vocês que levantaram sua mão, vem aqui à frente rapidamente. Todos vocês que levantaram sua mão, vem aqui à frente rapidamente. Nós vamos orar por vocês. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
Queridos, levante a mão para 4 pessoas que estão aqui fazendo a sua decisão com Jesus. Vocês que estão aqui à frente, coloquem a mão no coração de vocês. Coloquem a mão no coração de vocês. E toda a igreja estenda a mão aqui. Nós cremos num Deus que pode transformar qualquer história. O mundo ainda não viu uma história que Deus não possa transformar. O mundo ainda não viu um nó que Deus não possa desenrolar. Eu sei que tem muitos aqui que já têm uma aliança com Jesus, já vieram aqui à frente uma vez. Muitos aqui que estão firmados no Senhor, mas que têm coisas a resolver. Eu profetizo sobre sua vida também, seu testemunho vai ser lindo, meu irmão, minha irmã. A história que Deus está escrevendo nas tábuas do seu coração será um testemunho para a posteridade. E até o seu DNA vai declarar que Jesus passou por aí. Feche os seus olhos, vamos orar por essas 4 pessoas que aqui estão. Santo Deus, nós te agradecemos por essas vidas que fazem uma decisão por Ti nessa noite. Nós te louvamos e cremos que o Senhor é dono dos dias de cada uma dessas pessoas. O Senhor tem a caneta, o Senhor tem a borracha, o Senhor tem o papel, o Senhor tem o tamanho do livro, o Senhor acrescenta novas páginas. Eu vejo isso sobre sua vida, Gabriela. Eu vejo um livro que inicialmente é pequeno, mas eu vejo o Senhor meio que acrescentando. Esse livro cresce. Para você ele começa pequeno, mas o Senhor coloca muitas páginas em branco, novas, e Ele vai escrever algo na sua vida. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor guarde e cele os corações. Eu quero te pedir, Senhor, para que cada um que aqui está e aqueles que estão no online recebendo essa palavra possam crer e confiar no seu poder. E, ó Deus, que nós possamos enfrentar os nossos medos, não mais sozinhos, não mais solitários, mas agora acompanhados do Senhor. Assim como uma criança chama o seu pai para resolver o problema, nós cremos que temos um Pai que nos ama, que cuida de nós, que tem um Pai que vai não só resolver os nossos problemas, que vai nos resolver. Não tem apenas um Pai que vai nos abençoar, mas que vai nos tornar uma bênção. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite e pedimos a tua bênção, o teu favor e a tua shalom em nossos corações. E quem crê nisso diz: você pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus, pode voltar para os seus lugares. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Vou fazer uma oração final. Depois da oração final, você pode se dirigir ao ministério de intercessão. O povo que tem fogo de Deus ali, que vai orar por você, que vai ter testemunho que só, viu? Quem sabe, né, hoje que vai destravar a tua vida aí, meu irmão. Vamos orar, feche seus olhos, põe a mão no seu coração uma vez mais. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor semeou em nossos corações. E queremos pedir, Pai, a tua direção para que nós possamos saber o que fazer com essa semente. O teu Santo Espírito é o semeador. Meu Pai, se os nossos corações estão endurecidos ou espinhosos, por algum motivo, Espírito de Deus, fertiliza os nossos corações com tua presença. Nos torna sensíveis à tua voz, para que até mesmo o teu sopro, sem palavras, possa ser claro em significado para nós. Cura as nossas vidas, nos faz nova criatura e faz da nossa história um testemunho vivo do seu amor nessa terra, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para casa, ó Deus. Essa é a nossa oração, nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a cada um de vocês. Ministério de intercessão ao lado da bateria.